Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer, e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Josué capítulo 21. Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles.
Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libná, com os seus arredores, Jatir, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Alom com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as suas cidades da sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Gezer, com os seus arredores. Quibzaim, com os seus arredores. E Bet-Horon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores, para as famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quizião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal, com os seus arredores, Abidom, com os seus arredores, Elcate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali deram, na Galiléia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amote-Dor, com os seus arredores, e Cartã, com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias. 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon Joquineão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Diná com os seus arredores e Naalau com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda restavam
das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu em herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel.
eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor, e assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor,
Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar Testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais e lhes disse: já estou bem velho e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restarem entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas, e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem uma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que eu os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem,
A ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué 24. Josué se despede do povo. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe a Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir. Mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Renovação da aliança. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos
pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim.